Mais uma vez, muito bem-vindos ao ao nosso projeto da Trilha do Conhecimento aqui, JEP Cost Drivers, que nós estamos fazendo desde o ano passado com os nossos clientes, e temos uma agenda também para esse ano de 2023. Então, o objetivo é dividir com vocês, o que nós acompanhamos aqui dos mercados, de alguns segmentos mais específicos, e eu gostaria, então, de começar aqui agradecendo a vocês pela participação, me apresentando. Meu nome é Tânia Gofredo, sou a responsável pela área de análise de mercado da plataforma GEP Cost Drivers. E hoje aqui nós teremos, então, o assunto sobre commodities agrícolas, que a nossa economista Isadora Teixeira, que vai fazer a apresentação, depois ela se apresenta também, e eu, aqui, gostaria, como sempre, né, nós fazemos, sempre que nós abrimos análise, né, o webinar de um segmento, eu, ao longo do ano todo, vou sempre abrir falando bem rapidamente sobre macroeconomia ali, só vamos dizer assim, os assuntos muito relevantes, né, de uma vez que o ano foi aberto com um webinar de macroeconomia. Então, a ideia é todos os meses ir atualizando, desculpa, ir atualizando esses cenários para vocês, né? Que nós sabemos aí que são assuntos, né, e dados bastante relevantes. Deixe-me só dar aqui para vocês 3 recadinhos, né? A Karina, nossa coordenadora da área de comunicação, ela colocou aí no chat para vocês 3 links, né? Então, lembrando que primeiro esse material ele será disponibilizado para vocês lá no endereço da agenda de webinars que nós temos, que esse link está aí no chat com vocês. A dinâmica aqui vai ser a apresentação e vocês, na medida que tenham dúvidas, por favor, vão jogando as dúvidas para o chat, que ao final nós vamos responder as perguntas. Então, nós temos a agenda já do ano todo dentro desse link que a Karina está disponibilizando para vocês. A segunda coisa, ou seja, todo esse material vai ser disponibilizado nesse link e também já tem o calendário para os próximos. Então, tanto o material quanto a gravação vai estar lá disponível. O segundo link é de uma pesquisa de satisfação, que seria muito interessante se vocês respondessem, porque para nós é de muita valia para que a gente aprimore cada vez mais os nossos encontros aqui. E o terceiro, que é uma satisfação muito grande que a gente tem em divulgar, que é o que nós estamos chamando de um prêmio, né? Prêmio CIEC JEP Cost Drivers, que nós estamos, na verdade, oferecendo aos nossos clientes. E esse link também está no chat. E ele, de uma forma bem resumida, ele compõe o quê, na verdade? É um prêmio que está sendo oferecido pelo o CIEC, como eu disse, JEP Cost Driver. CIECs é um centro, internacional de estudos em compras, então ele, na verdade, ele traz conceitos, olhados internacionalmente, né, então, assim, é um centro que está se dedicando muito, tanto da parte acadêmica como prática, para a melhoria das competências nas áreas de compras. Então, junto conosco, né, Cost Drivers, nós estamos, então, lançando esse prêmio, onde ele compõe a identificação de um case de vocês, né? Nesse link vai estar toda a explicação lá, o regulamento certinho. Seria interessante vocês se interessando em enviarem até amanhã, às 11h59, às 23h59, né, que é o prazo que a gente está dando. E aqui eu já adianto que é assim um prêmio bem bacana. Quem ficar em primeiro lugar vai ganhar vai fazer um curso, que é o que a gente chama de um curso que dará uma certificação internacional para os líderes de compras, né, que a gente chama lá do Brev 2. O segundo lugar, também uma certificação junto à FIA, é uma instituição junto à USP aqui de São Paulo, que também essas aulas vão começar em abril. A primeira certificação vai ser em março, agora no final de março. E o terceiro lugar, uma certificação Cost Drivers. Então, assim, é uma oportunidade muito legal para as áreas de compras, né, para os profissionais, vocês que estão aqui,
conseguir, né, terem essa certificação, terem esse curso para cada vez mais se especializar dentro dessa área. É muito legal, abre portas, enfim, é uma é uma certificação e é uma oportunidade que a gente tem de, assim, de dar assim, subir um degrau ainda mais dentro da nossa carreira, tá, pessoal? Então, enfim, eu vou começar aqui então agora falando sobre a parte de macro, né, como eu disse, é só uma atualização mesmo, né, já que nós já fizemos lá no começo de fevereiro, toda a parte completa. Então aqui só lembrando que esse material é um material preparado com base nas premissas e projeções de, até a data de hoje, né, que é o que está lá no slide inicial, dia 16/3, porque a gente trabalha com um cenário de muita volatilidade, né, os indicadores que a gente fala aqui é um cenário de muita volatilidade, e aí o que nós sempre recomendamos é que vocês continuem nos acompanhando tanto pela plataforma como pelos nossos relatórios mensais, que ficam disponíveis na nossa plataforma para sempre se atualizarem do que a gente comenta aqui, né, já que nós sempre atualizamos essas projeções e as premissas que nós usamos. Bom, bem rapidamente aqui falando sobre petróleo, né, que é um indicador, né, na verdade uma commodity aí que tem um efeito multiplicador muito importante para a economia mundial. E sempre que eu faço abertura eu falo muito dele, né. Então o que que a gente tem aqui para petróleo, né, o que a gente já viu, lá no passado acontecendo, em 2021 principalmente, né, nós vimos um preço explodindo, porque tinha realmente um desequilíbrio aí entre oferta e demanda, como é que a gente pode perceber aqui, né, uma produção muito aquém da demanda. Em 2022 nós já vimos isso se invertendo, apesar da guerra Rússia-Ucrânia, mas a gente já viu isso daqui se invertendo um pouco, porque houve um susto muito grande, mas as principais economias se uniram e passaram a suprir um pouco dessa falta, de forma que esse balanceamento entre oferta e demanda acabou, vamos dizer assim, facilitando, né, ele acabou se viabilizando, e foi aí que nós passamos a ter um impacto positivo no preço do barril do petróleo, como a gente pode enxergar aqui, foi justamente do meio do ano de 22 para frente, né. Então, ou seja, nós estamos com uma perspectiva de demanda, que é uma projeção lá da OPEP, de uma demanda subindo, mas nós estamos também com um cenário de que essa curva de produção, ou seja, de oferta, vai acompanhar essa curva de demanda, né, de maneira que, nós estamos aqui avaliando que nós temos um cenário de preços mais comportados, né, que é o que nós vemos aqui nessa linha vermelha. Aqui não é uma projeção de preço cost drivers, é uma projeção baseado em contratos futuros. Nós sabemos que tem muitas vezes especulação aqui, mas esses contratos futuros também refletem um pouco dessa oferta e demanda que nós estamos aí olhando, né. Então, como ponto de atenção para esse mercado, a gente espera então que em 2023, eh essa demanda cresça, né, para o seu maior nível da história, que é o que a gente está mostrando aqui, e muito baseado, né, metade desse crescimento vindo lá da China. Então, como eu comentei no nosso último webinar, a gente tem, na verdade, uma perspectiva de crescimento mundial 23 mais baixo que 22, porém, essas previsões elas estão melhorando, elas estão, ficando menos pessimistas do que nós vimos no final do ano passado, especialmente porque os Estados Unidos, com a elevação de juros, já começou a ter resultados positivos para sua inflação, então há uma expectativa desses juros pararem de subir, por isso o mercado acaba, então, antecipando um crescimento talvez maior do que se esperava no final do ano passado. Então por isso que a gente acredita nessa demanda, mas a gente acredita também que essa oferta vá buscar essa demanda, por isso esses preços aqui ficariam um pouco mais estáveis. Olhando aqui para Brasil, né, os combustíveis, né, nós temos aqui uma balança comercial, aqui já falando de Brasil, balança comercial brasileira, uma balança comercial de petróleo, superavitária, ou seja, nós temos uma exportação bastante significativa aqui de petróleo. Na verdade, isso daqui não é uma queda, tá, gente? Isso daqui é um dado que a gente colocou aqui só para janeiro de 23, que a gente vai ajustando ao longo do ano. Então, na verdade, isso não é uma
queda, é que é um número, de um mês só, né, comparado ao acumulado aqui que a gente tem para o ano de 22. Então, assim, nós temos um volume de petróleo, de exportação de petróleo muito mais alto do que de importação, de forma que a gente tem uma balança superavitária. Por outro lado, quando nós tratamos de derivados, né, que aí juntando diesel mais gasolina, já não é, já é o contrário, né, ou seja, nós somos altamente exportadores de petróleo, mas temos muita dificuldade, né, de manter isso e produzir internamente os nossos derivados. Por isso que nós somos muito dependentes de importação, ou seja, o contrário aqui do petróleo. Como vocês podem ver, em 2022, nós tivemos aí um déficit, da balança comercial de derivados na ordem de 16 bilhões aqui, né. Então, assim, mais do que o dobro do que a gente viu em 21. Então, isso explica muito, né, o porquê até nós tivemos preços bem elevados, internamente falando, até o meio do ano, que a gente vai ver no slide seguinte, né. E é sempre bom, lembrar que, assim, a nossa importação de derivados, ela tem crescido muito, né, desde 2014 ela cresceu já 21%, versus uma queda de produção interna aqui de derivados na ordem de 6%. Então, aí a gente consegue entender bem esse desbalanceamento, por isso que vamos dizer assim, cada susto que a gente tem do preço do petróleo no mercado internacional, e quando a gente junta isso à taxa de câmbio aqui internamente, nós vemos aí os preços dos combustíveis aqui internamente subindo. Então, ano passado, apesar desses preços do barril terem subido muito, o que ainda segurou um pouco foi um câmbio mais ou menos comportado, né, em 22, se a gente comparar com 21. Então, aqui a gente já vem então para os combustíveis e considerando então que nós estamos com uma projeção de petróleo mais ou menos comportado e uma projeção de câmbio também razoavelmente comportada, depois a gente vai até ver a premissa lá em câmbio, é a gente então mantém uma projeção de diesel e de gasolina aqui também em preços, razoavelmente comportados, né, muito baseado nessas premissas que eu comentei. O que vale a pena falar aqui para 2023 é que essa estabilidade, né, como eu já comentei, ela é explicada por esse cenário de equilíbrio, tanto do preço do petróleo como da taxa de câmbio, porém voltaram aí alguns impostos federais que no meio do ano passado o governo havia suspendido, né, no caso aí para gasolina, e etanol, então aqui a gente já está prevendo o impacto disso, né, tanto para gasolina quanto para etanol. Para gasolina a gente prevê aí talvez um aumento de 34 centavos agora em março, né, com a volta desse imposto. E para o etanol, a volta dos impostos com impacto leve aí de 2 centavos praticamente, mas já está sendo previsto aqui inclusive na nossa projeção, de gasolina aqui como vocês podem ver. No caso do diesel, não tem uma volta desses impostos, né, e na verdade houve até um reajuste negativo aí de 8,8% em fevereiro. Tá? Então, esse é o cenário que a gente tem para combustíveis. Então, ou seja, a dúvida se voltavam ou não alguns impostos que foram suspensos ano passado, de fato houve essa volta aqui, e a gente aqui nesse material já está conseguindo prever aí qual seria o impacto. Mas mesmo assim, como vocês podem ver, como a gente tem um cenário de câmbio e de petróleo razoavelmente, comportado, nós não estamos prevendo uma volta de preço de combustíveis nessa ordem que a gente viu aqui lá no meio do ano de 22. Bom, falando um pouquinho de PIB, de crescimento, eu quis trazer aqui só para atualizar vocês que saiu, né, depois que eu fiz a apresentação no começo no ano no mês passado, saiu o PIB Brasil aqui, e ele saiu mais ou menos dentro do que nós esperávamos, né, aqui é o PIB total, como vocês podem ver, e esse é taxa de crescimento trimestral, ou seja, trimestre contra trimestre anterior. Então a gente pode ver que desde ali do primeiro trimestre, praticamente do quarto trimestre de 21, ao longo de 22, esses resultados vêm caindo, né, o que justifica
um crescimento aí, de 2,9, bem abaixo dos 5% que a gente viu em 21. Isso tem uma relação muito direta com o aumento de juros que a gente tem presenciado desde, lá do ano de 21, né, a gente sabia que isso ia refletir em 22, mas ainda assim, pessoal, é interessante falar que esse PIB ainda ficou acima do que o mercado esperava. O mercado estava muito mais otimista do que esse resultado depois 2,9. E para 23, a gente está aqui também com uma projeção conservadora em 1,3%, mas como eu disse, as previsões de crescimento mundial têm melhorado muito do final do ano passado para cá, então possivelmente esse crescimento fique acima desse 1,3 para o Brasil, tá. Então é importante que se diga isso. Só que por outro lado, acende uma luz amarela para nós aqui das áreas de compras, que na medida em que esse preço, ou melhor, que essa expectativa de crescimento mundial suba, você pode começar a ter impacto de preço nas commodities, que em algum momento vai impactar para os índices de inflação dentro do mercado brasileiro, né? Não só Brasil, como mundialmente falando, mas nós não trabalhamos com um cenário de uma, de um, vamos dizer assim, de um patamar como a gente viu acontecendo principalmente em 21, em 22 também até o meio do ano. Mas, as previsões que eram previsões de índice de preços ao consumidor, talvez indo de encontro para a meta, do governo, isso já começou a mudar um pouquinho em função dessa reversão de expectativa de crescimento, que está melhorando em relação ao que a gente via no final de 2022. Então, o que a gente espera então para 23, né, como eu comentei já, que apesar do crescimento ser mais baixo, né, do que 22, as perspectivas do mercado têm melhorado muito em decorrência de mais otimismo sobre o crescimento econômico mundial. Então é importante que se diga isso. E na sequência, eu já falo um pouco aqui justamente dos índices de inflação de commodities, né? Então, como vocês podem ver aqui, esse é um índice que a gente chama Índice de Commodities Brasil, e ele é composto por agropecuária, metálicas e energia. Então, o que está acontecendo aqui? Esse é um indicador bem interessante quando a gente acompanha os índices de inflação dentro do Brasil, né? Assim, o nosso famoso IGPM, que é preços no produtor, e o IPCA, que é preços no consumidor. Então, o ICBR, ele começa antes deles, ele está bem aqui, ele identifica preço de commodity no mercado internacional. Esse é um indicador que é calculado pelo Banco Central do Brasil, tá? E a gente já percebeu que ele tem vamos dizer assim, ele é um antecedente a esses outros indicadores, por isso que é muito importante acompanhá-los. Então, o que que a gente tem para dizer aqui para vocês sobre ele? Como vocês viram, em 2022, quando eu disse que de julho para frente começou a ter uma queda de preços no mercado internacional, muito em função da alta de juros nos Estados Unidos, né, com a mudança de perspectiva de crescimento mundial. Então, a gente já viu isso ter um reflexo rápido nos preços das commodities. Tanto que o ano fechou com uma queda de 1,6, muito puxado aqui, principalmente por metálicas. Então, metálicas foi uma commodity que sentiu muito essa queda. E também nós vimos a agropecuária também caindo, né, de preço aí ao longo do ano de 22, principalmente do segundo semestre em diante. Só que energia ainda continuou subindo, mas esses 2 itens têm um peso, na nossa visão, bem mais significativo aqui dentro dos índices de commodities Brasil, né, porque aqui a gente tem volumes de exportação muito grande, tanto de agropecuária quanto de metálicas. Então, por isso que nós atribuímos a isso. Então, nesse sentido, o que que a gente, né, já acumula no ano? A gente continua acumulando uma queda aqui de 4,1 para 2022, desculpa, para 2023 até fevereiro, né? E aqui, como essa queda está muito forte em energia, ela está puxando um pouco para cá, mas vocês podem ver que tanto a agropecuária como metálicas, a gente tem aqui um aumento, né? A gente já começou o ano com um pequeno aumento, muito baseado nessa perspectiva de crescimento econômico melhorado, né? Como eu comentei aqui, são vamos dizer, 2 tipos de commodities que sente muito esse tipo de comportamento.
Então, para isso, a nossa previsão aqui para o ano de 2023 é de um número aqui próximo de 0,2. Vale lembrar que essa semana nós estamos revisando essa projeção. Possivelmente essa projeção aqui, ela sobe um pouquinho, ela vai para alguma coisa na ordem de 3%, que é o índice geral, muito baseado nessas projeções de agropecuária e metálicas que nós estamos revisando. Então, ou seja, esse número deve mudar um pouquinho, se vocês depois entrarem na plataforma depois dessa apresentação, talvez no começo da semana que vem esse número já esteja um pouquinho alterado, porque é a semana que a gente faz essa revisão. E aí, puxando aquele indicador para cá, como eu disse, vocês podem ver, por isso que a gente tem aqui, né, esse número deve subir um pouquinho, uma projeção de GPM aqui na ordem de 4,2%, bem abaixo do que nós vimos aí nos anos de 2021 e 22, tá? Então, o IGPM aqui, ele responde muito a esse preço no mercado internacional das commodities, por isso que é muito importante vocês acompanharem, vocês como áreas de compras. O que que vai acontecer com o IGPM, né? Óbvio que a Cost Drivers faz as projeções aqui para vocês, mas para vocês ficarem também, vamos dizer assim, informados sobre isso. Então, nós temos uma perspectiva de projeção de IGPM esse ano um pouco mais baixo, muito em função desse crescimento econômico mais baixo do que 22, né? Mas ainda assim, com essa melhora que a gente está tendo de perspectiva, talvez isso daqui também ao longo do ano mude, mas nós não estamos vendo nenhum número muito acima do que a gente viu em 2022. Então, ou seja, um número comportado. O que ainda está pegando, né, bastante, e por isso que o Banco Central ainda mantém juros aqui no Brasil altos, lá na casa dos 13%, é que essa inflação aqui ao consumidor, que é o IPCA, ela ainda está refletindo esses preços aqui de commodities que vinha desde 2021 a 22, ainda está tendo repasse disso. Tá? E aqui, principalmente no que diz respeito aos preços administrados, tá? Aqui entra energia, entra gás, né, que são aqueles preços, combustíveis, ou melhor. Então, aqui são aqueles preços administrados que a gente ainda vê alguma pressão. Então, o mercado ainda está olhando isso com um pouco de receio, o governo também, por isso que a taxa de juros ainda não está recuando. A gente tem uma perspectiva de recuar isso mais para o segundo semestre em diante. E o que que isso reflete para vocês como áreas de compras? Principalmente para quem negocia aqui, máquinas, equipamentos, taxa de juros tem um impacto forte para vocês, então, não temos uma perspectiva dessa taxa de juros, diminuindo, justamente para poder, manter, vamos dizer, uma inflação mais para o centro da meta, porque o governo usa desse instrumento de taxa de juros para trazer essa inflação para a meta, e ela ainda está sofrendo alguma pressão. O mercado semanalmente está revisando um pouco para cima essa inflação, tá? Mas mesmo revisando para cima, nós não vemos nenhuma inflação próximo lá dos 2 dígitos, como a gente viu em 2021 e 22, tá bom, pessoal? Até meados do meio do ano de 22, né? Mas, de qualquer maneira, vale a pena ficar bastante atento com as suas negociações, porque ela ainda está sofrendo algum tipo de pressão. E por último aqui, que é a nossa taxa de câmbio, que também é vamos dizer, uma outra variável econômica muito importante para vocês, nós aqui estamos com uma previsão de uma taxa de câmbio razoavelmente comportada, né, para esse ano de 23. A gente está falando de alguma coisa na ordem de 5,22. E por que que esse gráfico aqui em cima ele está aqui? Porque esse é um dos indicadores, não é só ele, obviamente, mas ele é um dos que nós acompanhamos muito para poder ver previsão para taxa de câmbio, tá? Que é o volume líquido de dólar que entra ou sai do país. Então, isso daqui é um volume líquido. Então, quando a gente olha para isso, vocês podem ver aqui que de dezembro de 21, o ano todo de 22 até agora, nós estamos com um número razoavelmente positivo. Isso significa dizer o quê? Que está tendo oferta de dólar no país, e muito relacionado à taxa de juros ainda alta, né? Aqui eu estou falando de volumes aí relacionados ao mercado financeiro e à balança comercial também, né? E então, ou seja, se você tem oferta e tem uma demanda
que está na mesma, vamos dizer, no mesmo patamar com uma oferta subindo, você tende a ter, uma queda no preço dessa moeda, ou seja, que é o que a gente chama de taxa de câmbio. Então, por isso que como aqui nós estamos vendo algo ainda razoavelmente comportado, por isso que nós acreditamos que essa taxa siga comportada. Então, o ambiente sugere aqui uma relativa estabilidade, mas também a gente não vê um recuo acontecendo para esse ano aqui de 22. Então, assim, tem uma probabilidade dos Estados Unidos começar a não subir mais juros. Não subindo juros, os volumes de investimentos no Brasil continuam atrativos, porque nossos juros aqui ainda está bastante elevado. E também tem um outro ponto importante, que são as incertezas, de como o novo governo vai gerenciar a dívida pública, né. Então, isso é algo também que a gente fica bastante atento. Por isso que nós não vemos aqui um espaço para ela recuar. Nós vemos que esse indicador proporciona até uma relativa estabilidade, mas nós não vemos um recuo muito forte aqui para a taxa ao longo desse ano. E aqui, pessoal, uma tabela com números, né, de principais índices, e aí vocês depois vão receber o material, vocês podem olhar isso melhor. Bom, agora eu vou passar a palavra então para a Isadora, que vai falar sobre a parte de commodities, tá, pessoal? Fiquem bastante à vontade para trazer as perguntas de vocês, né? E aí vocês, ao final, nós vamos responder. Isa, fica à vontade, por favor. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Tânia. Bom, eu sou economista, faço parte da equipe da Tânia, na GP Cost Drivers. Sou responsável pelo acompanhamento dos mercados de commodities agrícolas, que é o que a gente vai apresentar hoje. Fertilizantes, que vai ser a próxima webinar, mas que se relaciona muito com o mercado de commodities agrícolas. E, por fim, pecuária, tá? Vou compartilhar aqui o material com vocês, que a Karina também vai enviar, junto com o de macroeconomia. Bom, a gente vai tratar hoje na webinar os principais pontos para se traçar a estratégia de compras ao longo desse ano, tá? Para isso, a gente vai entrar um pouco na evolução das super safras, né? Que no caso está se estimando que seja super safras esse ano, 2022, 2023, o ciclo produtivo. Vamos passar pelos custos, pelo lado da concorrência do Brasil no comércio internacional, dado que a gente tem um papel muito estratégico nas exportações mundiais desses itens, e, por fim, entrando em preços, né? Vendo como tudo isso se conecta, como tudo isso se conversa para dar suporte à formulação de estratégias de compras ao longo desse ano. Esse material ele é passível, né, de atualização, por isso aquele aviso no início, tá? E aqui um pouco dos pontos que a gente vai passar ao longo da apresentação. Então, primeiro, a gente vai abordar as safras previstas para 2022, 2023, né, em termos de produção, o que a Conab tem estimado para cada commodity, e como isso se relaciona com preços domésticos e internacionais. Depois, a gente entra no lado dos custos, né? Então, assim, qual mercado faz sentido a gente acompanhar para poder traçar inferências a partir dele para os preços das commodities agrícolas, né? Faz sentido isso? Como é que a gente pode mensurar isso? Como é que a gente pode se guiar, né? Depois a gente entra no lado da concorrência e como é que isso pode impactar preços, e aqui a gente vai abordar os países exportadores desses itens, né, das principais culturas do Brasil, ou seja, que são, né, na prática, nossos concorrentes, e com isso a gente identificar aqueles players que têm relevância para poder sempre ficar de olho como é que está a produção, condições de exportações, e a partir disso, traçar inferências relacionadas aos preços que são comercializados nas bolsas internacionais, né, os contratos que são fechados ali para se comprar sacas de milho e tudo mais, e também preços domésticos, né, porque os preços internacionais acabam se transmitindo em termos de efeito para os preços domésticos.
Por fim, a gente entra abordando o histórico e projeções de preços domésticos e internacionais, conectando um pouco do que foi apresentado durante a apresentação e também relacionando as nossas premissas para o que a gente prevê para esses preços ao longo de 2023. Então, começando pelas safras, aqui a gente tem um gráfico de volume para fazer um comparativo da performance dessas safras no decorrer desses ciclos produtivos, né, entre 2020 e 2021, ciclo produtivo 21-22, e a última estimativa da Conab para o ciclo produtivo 2022-2023. Pelo que a gente vê, em termos de volume, a super safra estimada, ela é bastante focalizada na soja e no milho. A gente vê que a soja e o milho, eles vêm superando, né, o ciclo produtivo anterior, e a soja, em especial, ela supera o ciclo produtivo 2021, né? Então, aí é tido como uma super safra, provavelmente a maior da série histórica, tomando como base setembro de 2006, tá? O milho, ele também vem nessa mesma linha. O ciclo anterior, diferentemente do da soja, ele foi de super safra de milho, e a próxima vem ainda para superar. Açúcar fica relativamente estável, né, com base na última estimativa. Trigo, a gente vem ampliando timidamente a produção de trigo, o que é um fator muito bom, dado que a gente tem um contexto de guerra e um dos players envolvidos é o maior exportador global de trigo, que é a Rússia. Então, pela estimativa, a gente sente que a oferta de trigo no Brasil tem trabalhado para se ampliar e para a gente não se tornar tão dependente dessa commodity, ficando tão exposto aos preços internacionais, né? Apesar de que a Argentina é o nosso principal parceiro no fornecimento desse produto. Não é um país envolvido diretamente na guerra, mas abre margem para o país praticar preços mais altos, caso haja algum problema nas exportações de trigo ali do leste europeu, né? Que não só a Rússia, mas a Ucrânia também tem uma participação expressiva no fornecimento global desse produto. A gente vai ver isso mais para frente. Algodão, a oferta também estima-se que fique relativamente estável frente aos ciclos produtivos anteriores. E aí, como é que isso se relaciona para preços, né? Aqui, a gente tem o café, também com os volumes, se estimando uma safra para esse ano bastante positiva, bastante superior à de 2021, que foi considerada uma quebra de safra em função das secas e geadas, e que, com isso, levou a um aumento vertiginoso de preço no mercado internacional. Então, o parâmetro das safras é muito importante do ponto de vista da oferta e comparando, né, se isso vai restringindo a oferta e impactando nos preços praticados, inclusive os internacionais, porque o Brasil é um país de matriz econômica agroexportadora, então tem poder de definir preços, né? E aí, então, tendo esse quadro de todas as commodities, né, o que se espera para esse ano, a gente avalia que isso pode, sim, levar à ampliação da oferta, né, salvo na situação de más condições climáticas, o que leva à tendência de desaceleração de preços domésticos. Ao mesmo tempo, por a gente ter um papel definidor de preços no comércio internacional, isso pode, sim, também levar a uma melhora dos preços negociados nas bolsas, né, via contratos futuros. Mas há outros determinados importantes do ponto de vista de preços internacionais, que precisam ser acompanhados para além das nossas safras, né? No caso, exportações de outros países, que são nossos concorrentes, a gente vai ver se essa performance está boa, se não está, se está tendo alguma restrição de exportações, ou se está tendo estímulo, enfim, isso tudo impacta nos preços. O contexto da atual guerra ainda é um fator relevante para ser monitorado, apesar de que a gente lê
que a gente aprendeu, entre aspas, a conviver com essa guerra e que o choque de preços causado por ela já foi, de certa forma, absorvido pelos mercados. E outro ponto muito importante é a performance da reabertura da economia chinesa nesse ano. Ano passado, foi um país que adotou sucessivos lockdowns, e isso impactou diretamente na nossa demanda externa por commodities. A gente viu aí desaceleração de preços de algumas commodities que a China importa bastante da gente, né? A soja, que é a commodity que a gente mais fornece para a China, não sofreu tanto impacto assim, porque, como a gente vê, a safra 2021-22, ela foi menor do que a anterior, então isso segurou um pouco o preço. Mas, ainda assim, fatores ligados à demanda da China têm que estar sempre no radar para poder monitorar preços e traçar estratégias de compras, de fechamentos de contratos, tá? Pontos de atenção para ir se acompanhando ao longo desse ano, é, mas que assim, são pontos que precisam ser observados ali naquele determinado período. Em primeiro lugar, né, os períodos que são de plantio e de colheita, dependendo da cultura que se esteja avaliando, se estabelecendo premissa de preço, orçamento. Então, assim, é uma cultura que tem um período de colheita ali naquele momento, isso provavelmente vai favorecer preços mais baixos, né? Agora, se ali naquele momento, se tiver se negociando o preço de uma cultura que está em período de plantio ainda, com certeza o preço praticado vai ser num nível mais elevado. Então, a gente tem esse mapeamento de plantio e colheita das principais culturas que o Brasil produz, e mensalmente a gente vai conectando como é que está o acompanhamento, né, da produtividade, da produção, enfim, para traçar isso como um indicativo de preço, né? Então, é muito importante de ser acompanhado para estabelecer essas inferências. Vou dar um exemplo, a soja. A soja, ela tem um período de plantio mais ali para o segundo semestre, né? Então, o período de colheita é mais voltado para o primeiro semestre. Dado que a gente está passando por uma estimativa aí de super safra desse ciclo produtivo, o atual momento é muito favorável para preços em patamares menores, o que não pode ser, né, o que não pode se seguir no segundo semestre, que vai ser época de plantio. Então, acompanhar isso é muito importante. Outro ponto muito importante também, que está sendo bastante falado, é a volta do fenômeno climático El Niño, né? Basicamente, em termos bem gerais, esse fenômeno climático ele eleva a temperatura média do planeta todo. Claro que tem efeitos diversos, né, dependendo da região, mas em geral acontece isso, e isso desfavorece muito, em termos gerais, a produção, né, de commodities, altera bastante o clima, então prejudica. Acontece que os meteorologistas ainda estão trabalhando com probabilidades desse fenômeno voltar, e aí a probabilidade maior é que ele volte a partir do segundo semestre, e aí venha ele voltando prejudicar as plantações, né? Na Europa, por exemplo, ele pode provocar ondas de frio que levam a secas e geadas em cima das plantações e, portanto, atinge ali a produção dos países, das commodities que eles fornecem, alterando o preço. Agora, entrando para o lado dos custos, eu trouxe aqui essa matriz de correlação com alguns indicadores da nossa plataforma que eu selecionei e que eles fazem bastante sentido entre si para o que a gente vai analisar aqui, que é basicamente o grau de correlação entre os indicadores de preços domésticos das commodities. Então, aqui a gente tem açúcar, soja, milho, algodão, e o quanto eles se correlacionam, né, em termos percentuais, com esses indicadores que para esses mercados se traduzem na forma de custos, né? Se a gente for olhar a estrutura de custos para a produção de açúcar, soja, milho, algodão, a Conab sempre traz isso de forma muito clara.
fatores de produção, fertilizantes, defensivos, diesel, custo com maquinário, eles entram sempre numa proporção significativa. Então, pegando um período aí entre dezembro de 2018 e janeiro desse ano, os preços praticados entre esses mercados apresentaram, em geral, uma correlação minimamente não desprezível, né? Em alguns mais forte, em outras mais fraca, mas, em geral, isso leva a gente a ver o quanto esses mercados se interagem e nos dá mais certeza para traçar estratégias baseadas nos mercados que correspondem aos custos de produção das commodities agrícolas. Então, funciona como um termômetro também. Se eu vejo que o mercado de fertilizantes está com preços mais altos, de defensivos também está com preço mais alto, seja por algum problema relacionado a importações, fornecedores, enfim, diversos motivos, isso tende a levar junto os mercados que eles compõem, no caso aqui, commodities agrícolas, né? Chama bastante atenção aí a relação do açúcar e dos intermediários para fertilizantes, é uma correlação bastante expressiva. Os intermediários para fertilizantes basicamente mostra, né, no caso, esse indicador, o índice de custo para produzir esses intermediários. Os intermediários é o NPK, né, grupo de nitrogenados, fosfatados e potássicos. Então, é como se fosse uma medição de custo para a produção desses intermediários. E, em geral, com todas as commodities, é um fator de produção que conversa bastante, né? Então, uma vez sendo acompanhada, a gente consegue entender melhor como é que está andando os preços das commodities agrícolas. Defensivos também, a gente tem a mesma lógica, diesel, né? E o que chama atenção aqui é o IPP de maquinário agrícola, né? Esse indicador, ele mede o índice de custo de produção de máquinas e equipamentos voltados para a agricultura. No cenário atual, é importante lembrar que a gente está num cenário de altas taxas de juros domésticas e até externas, mas aqui no caso faz sentido da gente falar da Selic, especificadamente, que a Tânia citou, e taxas de juros mais altas encarecem o custo de obtenção de crédito. E isso se transmite para o custo de produção aí de máquinas e equipamentos agrícolas, porque são mercados que dependem muito da obtenção de crédito. E aí, em contexto de taxas de juros mais altas, esse crédito tende a ficar mais caro e a oferta também se contrair, porque os bancos ficam mais avessos a repassar recursos para quem pede emprestado. Então, é um ponto que chama atenção, né, diante da conjuntura e que é importante de ser acompanhado para a gente estabelecer inferências sobre os preços dessas commodities ao longo do ano, apesar de que esse não está sendo o maior vetor que a gente vai chegar à conclusão de preços para 2023, tá? A gente tem aí outros pilares que se sobrepõem mais, não que a gente esteja excluindo esse da análise, mas a gente tem outros pilares que também se sobrepõem muito. Aqui a gente vai agora entrar nas relações de troca, que uma análise que ela, de certa forma, concretiza como é que se dá na prática essa correlação entre custo e produção do item, né? E o que a gente vê? A gente vê aqui, primeiro para a cana-de-açúcar, que em 2021, essa relação ela se deteriorou bastante. Né? Deteriorou bastante por quê? Porque a interpretação é que essa ascendência, esse movimento de ascendência ali em 2021, mostra que foi se precisando cada vez mais de toneladas de cana em troca de uma tonelada de adubo, né? Mostrando que, ainda que a gente tivesse aumento de preço do açúcar em 2021, e na tabela final a gente vai ver isso, esse aumento de preço não foi suficiente para conter o encarecimento dos custos de produção que a gente viu em 2021, com desequilíbrio entre oferta e demanda nas cadeias de suprimento, devido à recuperação econômica das principais economias mundiais pós-início de Covid. A partir de 2022, no início de 2022, essa relação de troca ela ensaia uma melhora,
ali para a cana, e aí a gente vai ver para as outras commodities também, porque teve uma valorização de preço bastante grande com a eclosão da guerra, né? As commodities em geral, não só as agrícolas, mas elas tiveram uma valorização de preço bem grande ali no início do ano, e isso conteve um impacto desse encarecimento. Depois voltou, à medida que esses preços foram se acomodando, e aí as relações de troca ao longo de 2022 aqui para a cana, né? Ela foi girando em torno dos patamares que ela alcançou no final de 2021, e a boa notícia é que agora no início de 2023, essa relação ela está declinando, que mostra que o que se está produzindo de cana-de-açúcar está conseguindo pagar mais tonelada de adubo, mais ou menos assim, né? Então, isso do ponto de vista para preço significa que os custos não estão pressionando tanto quanto pressionaram em 22 e em 21, que até deslocou aí o patamar médio, né, da relação de troca, o que pode também ser um ponto favorável para as negociações de preço, estratégias de fechamento de contratos, de compra, enfim, isso daqui é um arcabouço que pode ser bastante utilizado. Aí aqui a gente traz o milho, né? O milho tem um comportamento um pouquinho diferente, porque ele vinha numa relação de troca bastante beneficiada do ponto de vista do produtor de milho, né? Ele foi aí entrando numa trajetória de declínio até o final de 2020, né? Ou seja, ele precisava de cada vez menos quantidade de sacas de 60 quilos de milho para trocar por uma tonelada de fertilizantes. No entanto, em 2021, essa relação se inverteu completamente pelos motivos que eu citei para a cana, encarecendo bastante o custo de produção, né, o adubo. E aí, mesmo padrão que a cana, né, no início de 2022, o aumento de preço ali, né, pela participação estratégica da Ucrânia nas exportações globais de trigo, a valorização de preço do trigo no mercado internacional ocorreu, a gente tem esse dentinho, então, ali no início de 2022, que traz um pouco da contenção do impacto dessa relação de troca que se deteriorou em 2021. Mas depois ela volta, né, a se deteriorar, gira em torno aqui dos patamares alcançados no final de 2021, e a boa notícia é que, assim como a cana, essa relação mostra um indicativo de melhora, o que pode também vir a corroborar por preços praticados, pelo menos em desaceleração. Aí aqui a soja a gente tem dados só até maio do ano passado, mas o comportamento dela é muito similar ao do milho, em termos de histórico, e com a diferença que a soja se valorizou ano passado, também por conta da contração do ciclo produtivo 21-22, isso, frente ao ciclo produtivo 20-21. E aí, sim, né, isso funcionou um pouco como um fator de resiliência para contenção dessa relação de troca, mas logo depois foi voltando ao normal com a medida que foi, né, passando os meses, e a nossa perspectiva para 2023 é que esteja em linha, né, com o que a gente comentou para a cana e para o milho, né, que essa relação de troca, ela vai se normalizando à medida que a expectativa de desaceleração econômica mundial vai consolidando o seu efeito, como a Tânia já até comentou, que a gente já está vendo alguns efeitos em relação a isso, mantendo, né, seus respectivos impactos sobre a oferta e demanda, o que também provoca um efeito de normalização nos mercados e, consequentemente, sobre os preços. O café, um ponto interessante, né, no café, é que como o café é mais caro, ele é necessário menos sacas de café, em geral, tá, frente às outras commodities, para se trocar por uma tonelada de adubo, né? Então, ele foi mais resiliente aqui em 2021, na contenção dessa deterioração das relações de troca entre insumo e produto. E aí, o ponto interessante também é que o café valorizou muito em 2021 por conta das secas e geadas que eu citei, então o preço encareceu ainda mais, né? Ele naturalmente é mais caro frente às outras commodities, e aí encareceu ainda mais, então essa relação de troca ela não se deteriorou tanto em 2021, ela oscilou, inclusive,
e não se deteriorou quanto foi com as outras commodities. Em 22, a gente viu uma desaceleração de preços do café no movimento mesmo de normalização do mercado, né, dado que a safra foi se recuperando, como a gente viu ali no gráfico de barras inicialmente. Então, foi uma relação que reverteu, né, esse movimento de melhora que a gente vinha vendo em 2021, por conta dessa desvalorização de preço. A gente vai ver na tabela final como é que ficou esse preço em 2022, desacelerou em termos absolutos em relação a 2021. Desde então, essa relação de troca ela oscilou um pouco em 2022, mas em 2023 ela também, assim como as outras commodities, ela mostra um indicativo de melhora. Vamos entrar agora na parte da concorrência para analisar os países exportadores. Quem, né, de fato, exporta essas mesmas mercadorias que o Brasil tem grande participação, e a partir desses players, monitorar o desempenho das suas produções, das suas respectivas exportações, e aí, a partir daí, traçar indicativos de oferta e demanda do produto, para ver se vai faltar produto, se vai sobrar, se dá para pleitear preço mais alto, mais baixo. Aqui, começando pelo açúcar, com base nos dados do relatório divulgado pelo USDA, que é a Agência de Estatísticas Agrícolas dos Estados Unidos, a gente tem esse seguinte quadro aqui de market share das exportações de açúcar. O Brasil lidera, logo atrás vem a Índia, depois Tailândia, né, como nossos principais concorrentes. E aqui um ponto interessante é que a Índia, desde 2021, ela está investindo bastante no etanol enquanto matriz energética principal do seu país. Então, a produção do país, apesar de tá bem, estar numa performance adequada, as exportações do país, elas não vão ser mais prioridade, né? Vai ser a demanda interna. Então, isso acaba transbordando o mercado para as exportações brasileiras, o que pode levar a barganha de preço em favor da oferta e até mesmo impactar os preços internacionais, porque aí toda a demanda global sofre, né? Mas isso ainda não é um vetor que está se sobrepondo às cotações internacionais do açúcar, mas é um indicativo. A gente vai ver pelo gráfico que esse indicativo ainda não foi totalmente precificado para o mercado e que, apesar disso, precisa ser levado em consideração daqui para frente. Agora, falando do café, o Brasil também lidera, assim como para o açúcar. Logo atrás vem o Vietnã e a Colômbia. Em relação ao ciclo produtivo do café em si, a safra do Brasil vai tá melhor que a do ano anterior, principalmente melhor do que a de 2021, que a gente teve quebra de safra. Isso favorece preços no mercado internacional. Isso está sendo bastante precificado, né? E acredito que no mercado doméstico também está todo mundo já vendo o preço do café aí desacelerando. E, em linha com isso, também, o cenário econômico, né, de desaceleração já se efetivando, e a gente está até trabalhando com perspectiva de melhora, quem sabe, a partir do final do segundo semestre, mas o que está se sobrepondo é isso, né, em relação ao preço do café, e não há indicativo aqui de nenhum problema relacionado à produção ou exportação do café colombiano ou vietnamita e tudo mais. Mas mesmo assim é bom ter em mente a participação desses países nesse mercado para caso alguma coisa aconteça, a gente já saber qual a fonte, qual a premissa, né, de onde está vindo o efeito sobre o preço. Por fim, aqui, nesse slide, a gente tem o quadro das exportações mundiais de algodão. Aqui a liderança vai para os Estados Unidos, logo depois o Brasil e a Índia, né? Também não é uma commodity que apresenta algum risco de exportações por parte dos players, então aumento ou redução de preços não vem desse sentido, né? Da estrutura concorrencial desse mercado. Em geral, o que a gente pode ver também? Que essas commodities, elas não apresentam a Rússia e a Ucrânia, e até mesmo a China, no comércio, né? Não apresentam esses fornecedores aí no jogo. Então, a gente não fica exposto aos efeitos da guerra
e nem ao que a política econômica chinesa for definir, né? Que geralmente, se a política econômica chinesa ela define uma contração ali, uma desaceleração da demanda, a gente sabe que isso impacta nossas exportações, porque é o nosso principal consumidor, ou impacta a oferta, né, desse país para o resto do mundo, isso altera preço, altera a estrutura de preços, mas para esses mercados a gente não corre esse risco, até do ponto de vista olhando a China como demanda, é favorável, porque dependendo da performance da reabertura econômica, a gente pode ter vendas consideráveis ali para o país, né? À medida que isso vai se efetivando. Aí aqui, finalizando com o milho, a gente tem Estados Unidos e Argentina na liderança e vice-liderança, mas aqui já é um mercado um pouco mais complexo, porque, primeiro, os Estados Unidos, eles têm decaído suas exportações consideravelmente desde o final do ano passado, tá? Problemas associados realmente à produção de milho tem implicado em exportações de milho mais baixas, e a Argentina também, em decorrência de problemas climáticos ali, está afetando a produção. E isso claramente já está se refletindo nas exportações brasileiras de milho, né? O que está levando os produtores a praticarem preços mais altos. Por quê? Porque transborda mais demanda mundial para a Argentina, mais demanda mundial frente aos que compravam da Argentina ou Estados Unidos, né? E ainda mais num contexto que a gente tem um câmbio relativamente depreciado, as exportações elas vão se tornando muito interessantes para o produtor, né? Ele vende a um preço mais favorável lá fora, e aí isso acaba elevando o patamar dos preços domésticos, porque diminui o fornecimento doméstico em favor do fornecimento externo. Aqui a gente, finalizando com o trigo, a gente vê a participação bastante significativa da Ucrânia e da Rússia, como citei inicialmente. A gente tem aí mais de 25% do mercado, juntando os dois países. Ano passado, esse fator afetou muito a cotação dos preços internacionais de trigo, só que foi um choque de preços. Esse preço em alto patamar no mercado internacional, ele não se manteve. Ele ficou ali num nível bastante alto entre março e abril, e logo depois, à medida que o quadro de guerra foi se acomodando, esse choque de preços foi sendo absorvido e o mercado foi precificando de forma a tentar normalizar a cotação internacional dos futuros de trigo. A gente vai ver isso no próximo gráfico, tá? Mas ainda assim, não por isso, né, não porque aconteceu nesse último ano, a gente tem que desconsiderar já o fator guerra, né? A gente ainda vê a guerra acontecendo, é imprevisível a ação geopolítica, a gente não consegue quantificar ela aqui como a gente consegue quantificar produção, preço e outras coisas. Então, continua, sim, sendo um ponto de alerta e está aqui muito claro, né? Pelo relatório do USDA, a gente tem aí eles como players bastante significativos. Outro ponto também que eu citei inicialmente, mas que aqui também tem que ser ressaltado, é os impactos do El Niño, né? É um fenômeno que, como eu disse, vai atingir, se ele vier a acontecer, ele vai atingir o mundo inteiro, e isso leva, por exemplo, a ondas de frio e quebras de safra em alguns países da Europa. E a gente vê aí que a Europa, a União Europeia, né, ela tem grande participação aí nas exportações de milho e trigo, por exemplo. Então, um fator que tem que ser bastante acompanhado, assim como eu citei para as safras brasileiras. Daqui. Agora, entrando no histórico e projeções dos preços, primeiro a gente vai falar dos domésticos, pegando aí a evolução dos preços desde dezembro de 2019. A gente tem aí os preços domésticos do açúcar, da soja, do milho e do algodão. E aí a gente vê que, começando pela soja, a soja, ela teve uma valorização de preço bastante grande em 2020, 21 também. E em 22, o patamar dela se desloca mais ainda.
né, é uma trajetória crescente, mas em 2022, que foi ano passado, foi um ano que a gente teve contração da safra brasileira frente ao anterior, esse patamar, ele atingiu o ponto de máximo da série, né? E aí, depois, esse preço foi tentando se normalizar, mas ainda assim se mantendo em patamares elevados em 2022. Em 2023, a gente já vê um cenário mais favorável aqui se efetivando em decorrência dessa expectativa de super safra que eu citei inicialmente da soja. Isso isso em consonância com o cenário econômico global de desaceleração, de reabertura econômica chinesa, de todos os fatores que a Tânia citou, que em geral levam a uma síntese de um ambiente mais controlado em termos de preço, menos voláteis, a gente prevê que ao longo desse ano o preço da soja gira em torno dos patamares médios alcançados no início desse ano. Nada que se assemelhe ao que foi alcançado ali no início do ano passado, tá? Então, mais estabilidade também para preço doméstico aí das sacas de soja. O milho, ele tem um movimento muito sinérgico com a soja, né? A nossa segunda commodity, afinal, em termos de produção, né? Depois da soja, o milho é a que a gente mais produz. A gente pode ver aí pela curva amarela que o movimento é muito similar ao da soja, ao preço da soja, mas em patamares menores ao longo de 2022, que foi um ano que a gente viu super safra já de milho, né? De soja ainda não, mas já viu super safra de milho. Então, a gente teve aí um movimento de valorização no início do ano, mas que logo já foi se desacelerando, e para o restante do ano, em linha com essa perspectiva de super safra e ambiente macroeconômico mais controlado, frente a 22, 21, preços estáveis em torno das médias alcançadas no início desse ano. Indo para o algodão é bem interessante o movimento da curva do preço, porque ele vai escalando, escalando, escalando. No início de 2022, atinge um ponto de máximo e a variação supera a variação dos outros preços. Só que é um aumento que não se sustenta, que ao longo do ano foi sendo absorvido, né, pelo mercado, e logo normalizado os níveis de preço. No início do ano, tinha a expectativa de uma reabertura econômica global plena, né, em relação ao contexto do Covid. Logo, esse cenário se reverteu, com a China fechando várias fábricas, né, a China que é um grande produtor aí da indústria têxtil, e, portanto, uma demanda por algodão, seja em pluma ou em caroço, se arrefecendo, esse preço começou a variar para a tendência de queda, né? Também, essa valorização aí no início do ano está relacionada à valorização generalizada das commodities em função da guerra, mas, como eu disse, esse cenário logo se inverte em decorrência do lockdown na China, principalmente, mas também em linha com o aumento dos juros no Brasil e no mundo, que levou a uma perspectiva que se reverteu logo para o mercado da indústria têxtil, né? Então, isso foi numa tendência de queda até o final ali de 2022, e a gente prevê que, em linha com o que está a perspectiva de safra de algodão, que está relativamente estável, e em linha com o cenário geopolítico e macroeconômico, também estabilidade, preços comportados ao longo do restante do ano, oscilando devido a períodos sazonais, né, gente? Commodities, a gente não pode descontar o fator sazonal, que são movimentos de preço que sempre se repete em determinado mês do ano, porque é típico ali daquele mercado, né? E típico por quê? Porque tem período de plantio e colheita. Aqui, no caso, o açúcar ele teve um movimento de ascendência também bem evidente até 2021. No ano passado, apesar da performance da safra de açúcar não ser tão positiva quanto a do milho, o preço foi numa tendência de queda por conta de um ajuste de demanda mesmo, tá? Da mercadoria natural do mercado. E essa tendência de queda ela vai se
ela vai terminando, vai se encerrando ao final de 2022, e a gente entende que, salvo em períodos sazonais, o preço deve variar em torno dos níveis médios alcançados no final de 2022. Salvo, né, também na presença de más condições climáticas, com a volta do El Niño e tudo mais, que é o fator ainda que a gente não consegue mensurar, que a gente só tem como considerar. Por fim, aqui, indo para os preços internacionais, que são mais voláteis, né? São os preços negociados nas bolsas internacionais via contratos futuros dessas commodities, ou seja, o comprador fecha o preço hoje para receber a mercadoria daqui a uns meses. Então, esses preços, eles têm aí a sua evolução e eles se caracterizam muito por um movimento de ascendência, de bastante elevação, de 2020 para 2021, né, com desequilíbrio aí das cadeias de suprimento e tudo mais. Isso foi sentido pelos preços internacionais, que, né, deslocaram bastante aí. Aí a gente vê a curva marrom do café, o quanto as secas e geadas que aconteceram no Brasil influenciou o preço, saltou bastante, até em relação às outras commodities, e a gente vê que em 2022, esse movimento, para todas as commodities, eles têm um ponto em comum, que é aquela valorização do início do ano por conta da guerra e expectativa de reabertura econômica plena, exceto o café, porque aí o mercado já foi precificando a perspectiva de melhora das safras e o preço já estava num patamar muito alto, não impulsionando mais negociações em patamares mais elevados. O gráfico do trigo, ele mostra bastante esse movimento de especulação que teve nos primeiros meses com a eclosão da guerra. A gente vê pela linha vermelhinha aí do trigo, laranjada, que é um movimento que ele não é consistente, né? Ao longo do ano, logo depois da eclosão da guerra, o preço começou a ser cotado, né, nos seus níveis médios aí de 2021, foi numa trajetória muito clara de declínio, e até o momento, os contratos negociados para o recebimento da mercadoria ao longo de 2023 mostram preços cotados bem estáveis, né? Em patamares aí variando de forma semelhante àqueles precificados em 2021. O milho também, ele tem um movimento bem sinérgico com o trigo, né, principalmente em 2022. Teve um choque ali de preços devido ao papel da Ucrânia nas exportações de milho. Logo depois, ele também vai numa trajetória de queda, mas a gente vê pela linha amarela que não é uma trajetória de queda tão acentuada quanto o trigo. E aí, por que que eu falo isso? Porque a produção de milho nos Estados Unidos, que é o principal exportador dessa mercadoria para o resto do mundo, não está indo bem. Né? Então, o mercado está bem de olho nisso desde o final do ano passado, que foi quando começou a mostrar essa performance ruim das exportações norte-americanas de milho, e isso começou a ser precificado. Então, quer dizer, o preço internacional do milho, ele não recebeu tanto benefício do quadro de acomodação da guerra quanto o trigo, por exemplo. A soja, aqui a gente vê uma valorização de preço em 2022 em linha com o que aconteceu com o preço doméstico devido à contração da safra do ano passado, mas logo depois um movimento que foi se revertendo, né, devido ao quadro macroeconômico, geopolítico e à expectativa de super safra esse ano. Aqui a tabela que vocês vão poder consultar junto ao material, com comparativo de preço, lembrando que comparativo de preço, mas em termos relativos, tá? Então, a gente pega aí a variação acumulada de um ano a outro, aqui consolida os principais indicadores que a gente acompanha, e são indicadores também que vocês podem consultar no ambiente de vocês na plataforma, mas que a gente seleciona aqui para uma consulta mais facilitada. Aqui a gente vê o resumo do que se discutiu, né, ao longo da apresentação. A gente vê aqui a mensuração de todos esses fatores que a gente elencou e, enfim, todo o movimento de preço ali concretizado nas curvas e aqui mensurados em termos relativos.
Em 2021, a gente vê uma clara aceleração em termos absolutos, referente à variação relativa de 21 frente a 2020, devido ao desequilíbrio das cadeias de suprimentos, retomada das principais economias pós-início de Covid, com a exceção do cacau, né, que até caiu um pouco, devido ao desempenho bom da moagem que teve em 2021. Então, tivemos uma aceleração em termos absolutos para o açúcar, é, internacional, para o açúcar doméstico, a gente vê para o algodão, o cacau não, né? Como eu disse, o café aqui, ó, foi a commodity que mais valorizou o preço internacional. A gente vê aqui, devido à quebra de safra que teve. O milho, em termos absolutos, ele já vem desacelerando, né, frente a 2020, que teve uns aumentos mais significativos aqui das cotações, que é o milho doméstico. A soja também. A soja grão no mercado internacional em 2021, em termos absolutos, ela vem desacelerando, depois em 22 ela recupera um pouco dessa perda, né, devido à contração da safra do ano passado frente ao ano anterior. O trigo em 2021 superou 20, mas em 22, que foi o ano de maior alarde em função da guerra, até declinou em termos relativos frente a 2021 e desacelerou também em termos absolutos, né? Olha que curioso quando a gente tem que analisar não só o boato, mas o fato, né? Aqui a gente tem o milho internacional que acelerou bastante em termos absolutos frente a 2020, mas no mercado internacional desacelerou em termos absolutos, ainda que tenha segurado essa valorização por conta das exportações nos Estados Unidos, que foi um movimento até distinto, né, do trigo, que se esperava mais valorização do trigo do que do milho. O milho acabou concretizando mais essa valorização. E aqui o trigo Londres, que reflete um pouco do impacto da guerra ali nas precificações dessa commodities na Bolsa de Londres. Aqui, na última coluna, o que a gente tem em geral? Né? A gente tem, em geral, uma desaceleração relativa e, quando não relativa, absoluta, como é no caso do cacau, como é no caso... vamos pegar aqui, desaceleração relativa da soja grão no contexto internacional, nas bolsas internacionais, um aprofundamento também da desaceleração do trigo, do milho, né? E aqui do trigo Londres também, tá? A exceção do café, que deve recuperar um pouco das perdas do ano passado, né, devido à melhora da safra, deve recuperar um pouquinho, né, com 2,06 previsto, mas todas essas projeções passíveis de serem revisadas ao longo do ano. O ponto, em geral, que eu quero chamar atenção aqui para 2023, não é nem no número em si, mas as tendências que a gente enxerga para esses indicadores, querendo ou não, é um resumo do que a gente discutiu aqui, né? A gente espera que esse movimento de desaceleração seja absoluta ou relativa, ou no caso do café, que é uma exceção, tem uma pequena valorização, a gente espera que os principais vetores, direcionadores, as principais premissas que se sobreponham na determinação dessa valorização relativa, seja a performance das safras brasileiras, que tem um papel definidor muito grande, não só no ambiente doméstico, mas no externo, tá? São safras que, em geral, têm uma performance positiva, apesar de que super safra a gente fala só para milho e soja. A gente espera que se sobreponha um quadro de guerra e pandemia mais controlado, que não venha praticar choques de preço, como aconteceu ano passado. Então, esse ano a gente não tem isso, e daí não deve sair nada para pressionar preço. A gente tem um quadro de desaceleração econômica mundial se consolidando, ainda que a gente veja possibilidade de melhora disso, à medida que os efeitos das políticas de combate à inflação vá se efetivando na economia, e também, mesmo que ainda a gente espere reabertura econômica chinesa, que deve aumentar a demanda externa e pode vir a pressionar os preços, mas os outros vetores se sobrepõem a preços mais comportados e a um indicativo de normalização das cadeias de suprimentos, levando aí um comportamento mais previsível, né, da prática de preços.
Bom, é isso. Agradeço, vocês que assistiram a gente aqui até o momento e ficamos abertos aí para dúvidas e perguntas. Obrigada, Isa. Bastante completo, né? Bastante coisa, bastante informação importante. Assim, o que aparentemente até agora não tem perguntas, mas assim, o que me chamou bastante atenção foi o seu comentário, o Marcelo. Marcelo está levantando a mão. Não sei se o Marcelo quer fazer alguma pergunta, mas só para completar aqui, Marcelo, a questão do milho, né? Que você fez aqui um comentário sobre a questão da produção do milho, né, caindo nos Estados Unidos, que isso pode ter aí algum reflexo para o mercado brasileiro, né, de uma vez que tende a absorver não só o Brasil, mas outros países também. E aí eu fico pensando aqui o quanto isso reflete no preço doméstico, né? Porque você acaba tendo aí talvez um grande estímulo para as exportações, como você bem disse, e aqui internamente a gente, eu acho que tem uma outra questão, né? Tem a questão também do deslocamento, né? Então, assim, o quanto vale a pena eu manter esse milho no mercado doméstico ou eu mandar esse milho para fora, né? Então, acho que essa é uma avaliação que precisa ser bem olhada, né? Quando a gente avalia esse preço de milho aí para o ano de 23 também. Com certeza, certeza. Principalmente porque a gente tem uma expectativa de super safra brasileira, então fica naquela, o que que Uhum, vai se sobrepor no final das contas, né? Mas sim, tudo tem que ser levado em conta. exato, exato. Eu vi que o Marcelo, ele tinha levantado a mão. Marcelo, você tem alguma pergunta? Você quer colocar aqui para a gente aqui no chat? Deixa eu voltar para cá. Boa noite. Tá, deixa eu dar uma olhada geral aqui sobre as perguntas. Boa noite, bens. Tá. Sim. Marcelo, você quer colocar para a gente aqui no chat, por favor? Ele falou que a dúvida dele é em relação ao petróleo. Sim. Uhum. Pois não, Marcelo. Você compartilhar aqui, inclusive, a minha apresentação. Você quer que eu volte a explanar um pouco mais? Tá, exportamos muito, ainda não temos refinarias suficientes. Do que eu entendi da sua pergunta, né, quando você fala exportamos muito devido a não termos refinarias suficientes. Se eu entendi corretamente, esse nível de exportação, devido a essa, não termos refinarias suficientes, eu acho que você está se relacionando isso a derivados, né? Ou seja, nós temos um volume grande de exportação, desculpa, de produção de petróleo, a ponto de sermos grandes exportadores, mas nós não temos uma vazão para transformar isso em derivado, né? Exato. Você acabou de escrever aqui. Exato.
Esse é um grande dilema, viu, Marcelo, que nós temos aqui no Brasil, né? Por isso que nós ficamos tão dependentes dessa importação de derivados, porque não tem aqui, isso está praticamente na mão do governo, né? Não existe aqui, vamos dizer assim, um investimento, ou mesmo uma abertura de mercado que seja atrativo para que a gente tenha um mercado de derivados, né? E produtores de derivados muito mais estimulados a produzir internamente. Então, ou seja, você acaba não dando vazão para essa grande produção de petróleo que você tem, dado que não existe uma estrutura voltada para a produção de derivados, né? Então, aliás, essa é uma grande discussão já muito, muito antiga e que a cada governante, né, a cada governo que muda, essa discussão volta, né? Falando um pouquinho agora do Lula, né, assim, do novo governo de Lula, o Lula sempre defendeu essa questão de que nós precisamos ter uma produção interna, até para que a gente não fique tão dependente dessas variáveis externas, já que o nosso petróleo ele tem um volume grande aqui, mas isso acaba sendo algo muito difícil de ser avaliado, né, internamente, não se avança, na verdade, nesse tipo de assunto. Então, a cada governante que assume traz essa questão, mas a gente não vê, de fato, ações efetivas acontecendo. Então, ou seja, por isso que nós temos um volume grande de exportação em função de um grande volume de produção e não termos refinarias ou investimentos aqui voltado para a produção de derivados. Pelo menos a gente não vê no curto prazo isso acontecendo assim e solucione de fato essa questão. Ah, o- Uhum. Ai, que bom. Bom, pessoal, a gente aqui segue aqui à disposição de vocês. Não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, algum comentário. Eu costumo dizer que os nossos webinars, né, eles não se limitam aqui a esse tempo. Nós estamos aqui à disposição de vocês, porque a Isa trouxe todo um arcabouço de informações. Ah, em relação à soja, desculpa, tem aqui uma pergunta, Isa. Em relação à soja, teremos aumento no decorrer de 23? Quando você fala em relação à soja, teremos aumento de preço? Não sei se a Isa entendeu também dessa forma. Matheus. Não, É, não é o Matheus. não, é o preço, ele está falando do É preço. o preço. A gente espera preços bem comportados, girando em torno dos patamares agora do início do ano, que já sofreu uma queda em relação ao final do ano passado. Por quê? Por conta da super safra de soja, né? Deve ser a maior da história, está se estimando, né? A Conab, ela solta sempre as estimativas para o ano safra de cada cultura, e para a soja é a melhor de todas as safras que se tem registro da série histórica. Então, a gente entende que isso vai influenciar bastante o preço. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, então a performance da safra brasileira de soja, assim como do café, tem bastante influência no preço internacional e no preço interno. Então, a gente espera que isso, aliado ao cenário macroeconômico que a Tânia, né, fundamentou aqui, e aliado ao contexto de guerra e pandemia mais controlados, que isso provoquem preços mais comportados, né, em relação à volatilidade que a gente viu em 2022 e em 2021, né? Então, assim, a nossa principal expectativa no momento são preços domésticos e externos bem mais controlados, voláteis em relação ao que foi o ano anterior.
a gente não vê uma tendência de queda muito forte, nem uma tendência de alta explosiva por conta de algum fator assim que se sobreponha no momento. Mas, se, por exemplo, no segundo semestre a gente for acompanhando a reabertura econômica chinesa, se isso for sendo tão estimulado a ponto de ir valorizando as commodities no cenário internacional, nas bolsas, não só a soja, mas as metálicas também, a gente vai revisando os cenários de preços à medida que a gente foi vendo que isso é consistente. Mas, então, no momento, os principais vetores que a gente avalia consistência são esses e, portanto, preços mais comportados, girando em torno dos patamares médios que a gente vê agora no início do ano. É, pessoal, assim, a gente aqui gosta sempre de passar, um pouco, assim, até da assim, óbvio que a gente está aqui para isso mesmo, para passar um pouco da nossa experiência e do nosso poder de observação aqui, que a gente, já acompanha esses mercados há um bom tempo, né, e nós conseguimos aqui ter uma percepção muito clara, como é o nosso dia a dia, do quanto o cenário macroeconômico está relacionado a tudo isso que a Isa comentou, especialmente quando nós falamos de commodities, né. Então uma observação bem importante para vocês, dicas importantes aí para vocês acompanharem, tendência de preço, relacionando com o cenário macroeconômico. E aí a gente tem um exemplo muito prático para dar para vocês. Nós vínhamos lá no ano de 2021, nós vínhamos lá, ou melhor, desde 21 até o meio do ano de 22, numa crescente de preços bastante significativa, né, tanto que as projeções de mercado eram projeções de preços em 22 ainda bastante pressionados. Índices de inflação, que sobre, né, assim, acaba, absorvendo essas tendências de preços de commodities, como eu mostrei lá para vocês. Então, o que que a gente percebe, né? Quando, e vinha, né, lá terminou 21, começou 22 com preços bastante elevados. O que que aconteceu? Aí fazendo já uma relação disso com a questão macroeconômica. O banco norte-americano, ele dizia assim: "Olha, nós, até então, lá no começo de 22, nós não estamos vendo nenhuma pressão inflacionária tão forte que a gente te deva subir juros agora". Isso ele falava lá no final de 21, começo de 22. Quando veio a guerra e aquela pressão de preço começou a acontecer de fato, e até então ele dizia assim: "Olha, se elevarmos juros, isso vai ficar só para final de 22". Então, nós fomos acompanhando. Quando veio a guerra no começo do ano, lá para fevereiro, março, e logo na sequência, o Banco Central norte-americano começou a perceber que tinha sim uma pressão inflacionária bastante significativa, ele adiantou, a elevação de juros para poder começar a segurar essa inflação, que até então ele achava que estava sob controle. Então, ou seja, o que era para subir em dezembro de 22, começou a subir em maio de 22, ou seja, quase 8 meses antes. O que que isso aconteceu rapidamente? Para quem acompanha os mercados de commodities vai entender o que eu estou dizendo. Aquele preço que vinha forte até maio, junho, ele começou a cair significativamente, todas as commodities, a partir de julho. Isso por quê, né, eu tô sinalizando dessa forma, por quê? Porque isso mostrou claramente para nós o quanto, de fato, essas ações de macro, especialmente quando vem de uma economia tão potente como é a norte-americana, o como ela reflete nesse preço de commodity. Então, quando ele fala: "Vou subir juros", ele sinaliza para o mercado que, possivelmente, o crescimento vai ser afetado. Então, essa é a leitura que o mercado faz. Quando o mercado faz essa leitura, os preços futuros começam a cair, que foi o que nós vimos acontecendo. Então, ou seja, a partir de julho de 22, esses preços de commodities começaram a cair fortemente. Por que que eu estou dando toda essa explicação? Porque agora, o que que a gente começa a enxergar? Por isso que eu falei lá no começo da parte macro. Nós começamos a ver que para 23, como esse ciclo de pressão inflacionária começou a ficar mais controlado a partir desses aumentos de juros que Estados Unidos começou a mostrar, crescimento econômico começou a cair, né, as projeções, tanto que a gente viu que 22 fechou bem abaixo de 21. Esses juros ainda vão continuar impactando no crescimento econômico, né, como eu disse, a Isa também disse, porém,
Como ele agora começou a sinalizar que esses juros devem não subir mais, provavelmente esse crescimento econômico começa a melhorar a partir do segundo semestre de 23. E a gente já está vendo as projeções de crescimento melhorarem. Por isso, possivelmente, essas projeções de preços de commodities começarem a subir, ou pelo menos se manter nos mesmos patamares. Então, tudo isso para dizer que nós não vemos um cenário de preços de commodities aí, no caso, tanto agropecuária em geral, como metálicas, como energia, caindo muito como a gente viu no segundo semestre do ano passado. A gente não consegue prever quando esse preço pode voltar a subir mais, mas ele já está sinalizando uma elevação, né? Tanto que lá, quando eu mostrei os índices de commodities, o que ano passado foi uma queda de 1,6, a gente já, e que isso aconteceu, a gente já está revisando a nossa projeção de commodities para algo em torno de 3%. É uma coisa absurdamente alta, como foi o 21? Não, não é esse cenário que nós estamos desenhando, mas já é uma subida. Se você tem uma queda de 1,6 e você prevê um aumento aí na ordem de 4 a 5%, já é uma subida. Tá bom, pessoal? Então, por que, no final de tudo, em resumo, áreas de compras precisa estar atento a esses movimentos, né? Como disse a Isa, a China agora, a gente não está vendo perspectiva de mais lockdown, a China está começando a crescer mais do que se esperava. Então, tudo isso pode começar a ter impacto em aumento de preço de commodities do ponto de vista macroeconômico. Mas, óbvio, que para cada commodity, como a Isa mostrou bem aqui, soja tem uma dinâmica, milho tem outra dinâmica, então aí entram as nuances de cada uma. Mas a parte macroeconômica tem esse poder de sinalizar para a gente para onde pode estar caminhando o mercado. Acho que eu gostaria de passar essa mensagem para vocês. Ele perguntou aqui em relação ao esmagamento. Ó, Uhum. o esmagamento é favorecido por essa perspectiva de super safra. No entanto, o esmagamento ele tem um processo de produção mais complexo, requer maquinário, e a gente sabe que o atual momento para maquinário não está muito favorecido em função do aumento das taxas de juros, né? Então, assim, mas mesmo assim, de qualquer forma, é um processo que exige ali uma especialização, né? Uma complexidade produtiva do que só simplesmente a produção de soja, e isso tende a que o esmagamento ele perpasse, por exemplo, para o farelo de soja, um comportamento de preço em patamares mais altos, não com uma tendência diferente do que é a soja em si, mas o patamar em si, geral, estrutural, é mais alto porque envolve esse processo produtivo do esmagamento, que requer maquinário, operador e tudo mais. Então, o custo é mais alto, logo, o preço, em geral, tem um patamar mais alto, mas a tendência é que siga a super safra. Tá sempre correlacionado, né, Isa, com o preço da soja, né? Sim. Bom, pessoal, acho que se vocês não têm mais perguntas, né, como eu estava até comentando, nós aqui estamos à disposição de vocês, tá? Queria até mostrar bem rapidamente aqui para vocês até nos acessarem com mais rapidez, né? Aqui embaixo nós temos aqui a foto da Gi. Quando vocês clicarem, tem um ticket. Fiquem à vontade de mandarem as dúvidas de vocês aqui pelo ticket, porque esse ticket ele funciona super bem aqui, aliás, internamente temos uma pessoa totalmente dedicada a olhar para isso. Eu aqui acho que eu tive um probleminha com a minha internet, porque eu já estava com a plataforma aberta há algum bom tempo. Mas enfim, aqui vai aparecer para vocês um formulário que vocês preenchem e temos aqui uma pessoa totalmente dedicada, como eu disse, seja qual for a dúvida, ela consegue direcionar bem rapidamente para
para que vocês sejam atendidos aí nas dúvidas de vocês, tá, pessoal? Então, queremos que vocês, participem bastante aqui conosco da nossa plataforma, tirem as dúvidas, as nossas áreas aqui estão sempre à disposição de vocês para isso, tá bom? Eh Acho que a nossa área de comunicação deve estar passando alguma mensagem para gente, e não deixe de acompanhar o calendário, né, Michele. De nada, Michele, disponha. Acho que nós temos a nossa agenda de webinars daqui até dezembro, então está lá já todo o calendário pronto, então fiquem à vontade para poder, se inscrever e participar aqui com a gente, né, que é o momento que a gente tem de poder dividir um pouco mais desse conhecimento que nós temos, até para vocês conhecerem todo o time, toda a equipe que está por trás das projeções que vocês enxergam lá na nossa plataforma. Imagina, Lorena, obrigada a você, boa noite, viu? Obrigada, pessoal, pela presença. Muito obrigada, pessoal, pela presença. Nós que agradecemos, Nivaldo. Nós que agradecemos. Ao Luiz Eduardo também, obrigada pela presença. Obrigada a Sim. você, Luiz Eduardo. Ô Marcelo, sim, a nossa área de comunicação vai mandar o material que foi apresentado. Isso, estará disponível. Uhum. Sim, através do link, exato. Esse é o link. Imagina, Leonardo, obrigada a você. E aí, pessoal. Isa, muito obrigada, viu? Eu Obrigada. quero, eu que agradeço, Tânia, Karina, toda a equipe de comunicação. Muito bom mais uma vez, né? Estar aqui com vocês compartilhando esse conhecimento. Isso aí. Obrigada, Karina. Obrigada, Denis. Um abraço. Beijo. Beijos. Boa noite. Boa noite, até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.